Anaxágoras vai dizer que a semente era a origem de tudo. Leucipo e Demócrito afirmavam que o átomo era o princípio de todas as coisas. Assim, nós vimos que os filósofos pré-socráticos vão mostrar de diversas formas e de diversas maneiras a constituição desse universo. Por isso é que eles são tidos como filósofos cosmológicos ou filósofos da natureza. Então vamos juntos dar um passo mais à frente e vamos ver o período socrático ou antropológico. Este período socrático ou antropológico, podemos dizer que é um período apoteótico. Ele vai do fim do século V a.C. e percorre todo o século IV a.C. Neste período, as questões humanas eram o centro das discussões filosóficas. Temas como a ética, política, técnica, que é a ciência. A filosofia tenta, então, aqui nesse período, buscar compreender o lugar do homem no mundo. Com o desenvolvimento das cidades-estados, o apogeu do comércio, do artesanato e das artes militares e das grandes reformas ocasionadas por Péricles, colaborando assim com o desenvolvimento da filosofia. Pensamentos como cidadania, democracia imperavam na mente dos cidadãos. Surge, vindo de regiões da Grécia, professores caminhantes ou andarilhos, chamados de sofistas, que andavam de praça em praça ensinando à juventude a arte da retórica ou da argumentação como forma de conceber e convencer o outro sobre uma verdade. Em contrapartida aos sofistas surge Sócrates, que vem dizendo que a filosofia, que os filósofos, de modo geral, eles não eram tidos como verdadeiros filósofos, pois eram mercenários e que não tinham amor pelo saber, pois estes vendiam os ensinamentos e não respeitavam a verdade, e fazia qualquer coisa em benefício próprio, usurpava a mente dos jovens com erros e mentiras. Sócrates, então, afirmava que, antes de querer conhecer a natureza ou persuadir alguém, cada pessoa deveria conhecer a si mesmo. Este pensamento de Sócrates, conhecer-se a si mesmo, perpassa por toda a nossa vida. Portanto, a verdade para Sócrates não é opinião ou ponto de vista, mas sim uma definição conceitual das ideias. Caros internautas, vamos então expor aqui algumas características deste período socrático. Características tais como: a filosofia se volta para as questões humanas. Concebe aqui o homem como ser racional, capaz de conhecer a si mesmo e pensar filosoficamente. Elaboração de um caminho para o pensamento e uma reflexão sobre a ética e a política. Um dos principais discípulos de Sócrates foi Platão. Os dois juntos, Sócrates e Platão, se opõem ao pensamento dos sofistas, inaugurando uma grande discussão entre o sensível e o inteligível. Sócrates andava pelas praças fazendo perguntas às pessoas sobre as ideias, sobre os valores nos quais os gregos acreditavam e que julgavam a conhecer. Então, estes foram as características do pensamento socrático. Então, vamos juntos agora dar um passo mais à frente e fazer uma reflexão sobre o período sistemático.
O período sistemático, que vai do século IV a.C. ao fim do século III a.C. Neste período, a filosofia busca reunir e sistematizar tudo quanto for pensado pela cosmologia e pelas investigações sobre a ação humana em questão da ética, política e da ciência. A filosofia, neste período sistemático, começa a interessar-se pelo objeto do conhecimento. Surge, então, a teoria do conhecimento, a psicologia, a lógica e a metafísica. E, por fim, os filósofos procuravam encontrar o fundamento último de cada coisa, ou seja, o que é que compõe cada elemento natural que constitui a nossa realidade da qual vivemos. Deste ponto de vista, então, vamos ver agora o período helenístico. O período helenístico, que abrange a época da hegemonia do Império Romano e do surgimento do cristianismo, surgido no fim do século III a.C. ao século VI depois de Cristo, cresce nesse período o interesse pela ética, pelo conhecimento humano e das relações entre o homem e a natureza, e de cada elemento destes com Deus. Este período está marcado por guerras e conquistas que levaram a novas culturas pela convivência entre os povos e é conhecido como período macedônico. Aristóteles teve grande destaque como professor de Alexandre Magno. Na cultura surgiu a fusão da cultura grega com a cultura oriental. E aí, a fundação de Alexandria. Então, assim, nós queremos encerrar esse nosso encontro à tarde com a filosofia, convidando você a continuar participando conosco do nosso canal, acessando o link, fazendo seus comentários e um grande abraço a todos. EPC Produções e Entretenimento, à tarde com a filosofia. Um grande abraço e até breve.